eu já estava coordenando as coisas. Foi um dia quando o pastor Brandão, Fernando Brandão, vocês devem conhecer, quem mexe com missões aí sabe, conhece ele, meu amigo pessoal também, teve comigo agora em Vitória, ele falou: Assis, você vai coordenar a campanha que vai socorrer o povo aí. Então todo o dinheiro vai passar pela sua associação, você só distribui para onde você vai mandar, se é para Prado, se é para Medeiros Neto, se é para Jucuruçu, se é para Itabuna, onde tiver presente você vai mandando. E eu estava no meu gabinete quando veio aquele texto de Ruth. Quem sabe não foi para esse momento que você foi chamado, nem sabe não foi para essa hora que você foi chamado. E eu entendi que Deus estava me chamando naquele dia para coordenar tudo isso daí. Graças a Deus, a maioria das famílias foram socorridas. Agora nós vamos reconstruir as cidades. Então, se você quiser fazer sua doação, você pode orar, você pode fazer o que você quiser para ajudar o povo da Bahia. É só entrar lá no site Junta de Missões Nacionais, tem vários links lá e você pode colaborar como você quiser. Orando, ofertando, enviando roupa, enviando água potável, enviando alimento, você pode fazer de toda maneira. Então, eu quero orar por vocês nessa noite. Porque um dia me perguntaram para mim: você tem vontade de voltar para São Paulo? Eu só volto para São Paulo se Deus falar: você vai voltar para São Paulo para pastorear uma igreja tal, sei lá se é no interior de São Paulo, se é na grande São Paulo, se é nas favelas, eu não sei. Para voltar, por voltar, não tem como voltar. Voltar só para morar, porque minha família está de hospedar vocês, ou na minha casa, ou na casa pastoral, ou numa casa de praia que a nossa família tem lá em Prado. Mas eu não quero que você passe por lá, perto de lá, o carro dele quebrou no trevo de Poço da Mata, perto da minha casa. Eu só fiquei sabendo depois que o guincho guinchou ele. Que a esposa dele falou: pastor, assim, o senhor está em Poço da Mata? Tô, o carro de Paulinho está quebrado aí. Quando eu fui ver, Paulinho, o guincho já tinha levado o carro para o Espírito Santo. Eu falei: bem feito, o seu carro quebrou lá da minha casa e você não foi da minha casa. Você poderia viajar com o meu carro e eu cuidaria do seu carro, levar no mecânico e você... Então vocês sabem, for para a Bahia, passa na casa do pastor Assis. Vamos orar então? Pai querido, Deus bendito, obrigado por essa maravilhosa oportunidade, obrigado pelo zelo do Senhor, obrigado, Senhor, porque em tudo o Senhor tem sido fiel. Obrigado pela tua bondade, tua misericórdia, tua graça, teu amor, tua compaixão. Obrigado, Deus, pela Igreja Batista de Vila Moraes, pela vida do pastor Gilmar e toda a sua liderança na condução dessa igreja. Oramos assim, Deus, pedindo também a iluminação do teu Santo Espírito para nós que vamos ouvir a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia então em Evangelho de João, capítulo 15. No versículo 15 a 19. Os irmãos que acharam, diga amém. Do 14 em diante, para que fique mais clara essa mensagem. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda, o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Certa vez um homem chamado Pedro, ele escreveu: mas vocês são geração eleita, raça escolhida, o sacerdócio do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que Deus nos chamou. Os escolhidos somos nós. Escolhido é alguém ou algo que foi objeto de escolha, de preferência,
preferido. Nós somos esse povo. Somos o povo escolhido de Deus, um povo distinto, um povo seleto, um povo selecionado, um povo adquirido. E eu tenho uma frase que eu uso na Bahia: é meu privilégio demonstrar meu amor por Jesus, obedecendo-o, amando-o, respeitando, submetendo-o, honrando e testemunhando dele e do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, amando o próximo, cuidando um dos outros e procurando entendê-los. Nesses 7 anos que eu estou lá na igreja, eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a dirigir esse povo, que ainda é pequeno, mas vai se tornar grande. Essa igreja tem 150 membros, mas a Covid fez com que alguns espalhassem, mas eu quero cuidar desse povo como o povo do Senhor. Porque quando eu me formei uma vez, um professor me falou: Assis, vá para o ministério com essa ideia, para você não sofrer. A igreja não é sua, e você não é da igreja. A igreja é de Jesus e você é de Jesus. A igreja foi escolhida por Jesus, comprada por Jesus, e você foi escolhido por Jesus. Pastor Gilmar de manhã disse uma coisa muito interessante: nós pastores somos muito solitários, é verdade, só que na Bahia nós fizemos o inverso. Se eu quero mudar alguma coisa, eu quero mudar a realidade de algum lugar, eu tenho que fazer parte dela, porque Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: não se conforme com esse mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que você seja capaz de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que eu fiz? No primeiro ano eu observei, no segundo ano eu observei, no terceiro ano eu me coloquei à disposição da Ordem dos Pastores Batistas da Bahia, e eles me elegeram como presidente da subseção. Nos 2 primeiros mandatos eu planejei: eu quero ser um dos primeiros dessa ordem, em eficiência, em organização, em cuidar do meu colega. De vez em quando eu coloquei até Gilmar no meu grupo, ele recebeu mensagem da Bahia, a reunião era para os baianos, ele estava lá, mas se ele entrasse online, eu atendia ele. Eu comecei a atender pastores que estavam com problemas, pastores que estavam à beira de se suicidar, e Deus falou: você é desse escolhido, você vai cuidar dele. Pastores que faleceram, não por causa da pandemia, devido à idade, devido à enfermidade. E nós corremos atrás, e a esposa do pastor falou: por que o senhor faz isso? Eu falei: que se eu tenho certeza que se eu estivesse passando no lugar dele, ele faria isso por mim. Então Deus, quando nos escolhe, Ele nos chama, Ele dá um objetivo e um propósito para nós. Jesus, ao dizer: eu não chamo mais vocês de empregados, eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Na verdade, Ele está dizendo: eu farei de vocês meus parceiros, meus representantes pessoais na terra, vocês me representarão, vocês reproduzirão as minhas obras, assim como Jesus representou Deus e fez as obras deles. João 14, 12. Está aí. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. João capítulo 15, versículo 15 e versículo 17, que está escrito assim no versículo 15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Versículo 17: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Uma das maiores dificuldades dos escolhidos é demonstrar isso na prática. Então, como é que eu posso amar o pastor Gilmar na prática? Como é que eu posso amar o Felipe na prática? Como é que eu posso amar o diácono Marivaldo na prática? Andando com ele, caminhando com ele, sabendo o que ele precisa. Gilmar, como está sua esposa? Está bem? Gilmar, sua filha está bem? Gilmar, estão precisando de alguma coisa? E que é que eu posso lhe ser útil? E assim eu vou descobrir o que ele está precisando, e antes de eu acionar a igreja, antes de eu acionar qualquer outro órgão, eu vou ser o socorro imediato para ele, porque sou eu que estou representando Jesus naquele momento para ele. Então o primeiro socorro imediato é meu. Como escolhido, no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos a 23, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém,
estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus está dizendo aqui, Ele está ensinando princípios, Ele está ditando princípios para a gente, para que nós, como escolhidos, possamos compartilhar das mesmas coisas que o Pai fez em Jesus. Então Jesus disse, as mesmas coisas que o Pai me fez conhecer, as mesmas coisas que o Pai me permitiu fazer, a esta vocês também farão, aquilo que eu estou ensinando para vocês fazerem. Eu não estou pedindo para vocês fazerem o que eu faço, mas o que eu ensinei vocês a fazerem, porque Jesus andou sobre as águas, eu não ando sobre as águas. Jesus curou muitos enfermos, aleijados, doentes, eu não tenho esse poder. Mas eu tenho o poder, do nome de Jesus, suplicar a Ele, que Ele faça as coisas que eu não posso fazer. Mas Jesus amou as pessoas, eu posso amar. Jesus cuidou das pessoas, eu posso cuidar. Como é que eu posso curar alguém? Se chega alguém na minha casa doente, eu posso pelo menos lutar para que eu consiga o remédio para aquela pessoa. Aquela pessoa está vendo Jesus em mim, porque ela precisou de um remédio de alto custo. Ela não tinha dinheiro na hora, não tinha condição, mas se eu tenho condição, a minha igreja tem condição, nós vamos comprar esse remédio para a senhora, nós vamos cuidar da senhora. Pastor, morreu alguém na cidade, não tem onde velar, a família não tem, a família não é crente, pode usar o espaço da nossa igreja, pode usar, pode velar lá. Pastor, o senhor pode orar pela nossa família? Posso. Deus nos escolheu, Deus nos chamou para isso. Ser escolhido é ser designado por Jesus, é sem dúvida alguma um dos maiores privilégios do ser humano. Um dos maiores privilégios que eu trago no meu coração, na minha vida, foi ser escolhido, designado por Jesus para fazer a obra de Deus aqui na terra. E esse deve ser, sem dúvida alguma, o maior privilégio do ser humano. Os escolhidos por Deus são pessoas felizes. A Bíblia diz isso, no Salmo 65, versículo 4, vou abrir para vocês lá. Salmo 65, versículo 4, que diz assim: como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus atos, transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Então, a pessoa escolhida, a pessoa designada por Deus, ela é a pessoa mais feliz da face da terra, ela é a pessoa mais feliz desse mundo. As pessoas escolhidas por Deus, elas são diferenciadas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Jesus que escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, nós escolhidos somos pessoas diferenciadas. Alguns exemplos pelos quais nós fomos escolhidos para a salvação, nós fomos escolhidos para ser salvos. O Senhor nos salvou porque de antemão Ele já tinha nos escolhidos. O Senhor nos escolheu também para a filiação, nós somos filhos de Deus, porque nós somos escolhidos. Nós somos filhos de Deus para a frutificação, está no próprio capítulo 15. Vocês foram escolhidos para darem frutos, frutos que permaneçam, frutos que duram para sempre. Nós fomos escolhidos para o serviço, para o discipulado, para glorificar a Deus. Nós fomos escolhidos para nascer de novo. Nós fomos escolhidos também para padecer pelo nome de Jesus Cristo. E nós fomos escolhidos para a eternidade. Eu me admiro quando algumas pessoas falam, você nasceu para ser feliz, amém? Deus nos dá felicidade, mas eu gosto mais daquela passagem de Paulo, quando Deus chama ele e fala assim, traz esse homem para cá, que eu quero mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Nós fomos escolhidos também para sofrer. Então, diante de tudo isso, o escolhido de Deus, ele nutre um sentimento inigualável, e é por essa razão que nós, escolhidos, também possuímos qualidades diferentes daqueles que rejeitam as escolhas. Nós que escolhemos e aceitamos a escolha de Jesus, porque Jesus nos escolheu. Ele diz, não foram vocês que me escolheram. Versículo 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros.
Esse privilégio nós podemos desfrutar, desse privilégio nós podemos contemplar, porque há uma sensação, há um sentimento, há um conhecimento imediato, intuitivo do que é ser escolhido. E quando nós entendemos isso, nós passamos a viver de uma maneira que o Senhor em tudo supre as nossas necessidades. Meus colegas pararam de perguntar para mim na Bahia: cara, por que você deixou São Paulo, a grande metrópole, a grande capital, a gente quer ir para lá, e você vem para essa cidade pequenininha para ser pastor, por que você não ficou lá? As grandes igrejas estão lá, elas pagam bem para os pastores, elas pagam bem para os obreiros, fica lá em São Paulo, por que você vem na Bahia? Porque Deus me chamou para este lugar. Na minha entrevista, que a Comissão de Sucessão Pastoral faz, uma pergunta de um membro da igreja: o que o senhor sente se deixar São Paulo e vir aqui para essa cidade tão pequena como a nossa? Eu falei, o choque maior foi quando eu saí de São Paulo, direto para a Bahia, para Teixeira. Depois que ele deixou de Teixeira e foi descendo para as cidades menores, não me chocou mais. O choque maior foi quando eu saí de São Paulo, grandona, e fui para o extremo sul da Bahia. Mas depois que eu estou dentro do extremo sul, qualquer lugar que Deus me colocar, amém, glória a Deus. Então é esse sentimento que eu quero compartilhar com vocês. O sentimento, aquela sensação de conhecimento imediato, intuitivo, de quem acata ser escolhido por Deus. Primeiro sentimento que eu sinto, e todos aqueles que são escolhidos sentem, é que aquela pessoa que acata ser escolhido por Deus, ela tem a sensação, o sentimento, o conhecimento imediato e intuitivo de ser uma pessoa privilegiada e querida. Vocês se lembram quando vocês eram adolescentes? Novinhos, vocês jogavam bola na rua, as meninas jogavam queimada, e não tinha sempre alguém que tirava para o ímpar para escolher? Como é que você se sentia quando a pessoa te escolhia você primeiro? Ah, eu vou escolher a Josi para o meu time. Como é que você se sentia? Feliz por ser a primeira. Eu fui a primeira a ser escolhida. Por que ela me escolheu? Porque ela confia em mim, ela confia na minha força, ela confia na minha técnica, ela confia na minha tática. Por que ela escolheu o Mateus? Por que o rapaz escolheu o Mateus para fazer o time dele? Porque Mateus ele pode confiar, o Mateus é alto, ele pode ser um bom fazedor de gols, e eu confio nele. Então, quando você é escolhido, o que você sentia? Uma pessoa querida, uma pessoa privilegiada, porque aquele que não era escolhido, ele se sentia desamparado, afastado, e muitas vezes se sentia odiado. Ele não se sentia querido. Por quê? Porque ninguém escolheu ele para jogar, ninguém escolheu ele para brincar. Então, o primeiro sentimento, a primeira sensação de que uma pessoa que acata ser escolhida por Deus, que ela se sente privilegiada e querida. Versículos 14 e 15. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Uma pessoa privilegiada e querida é aquela pessoa chamada de amiga de Deus, é aquela pessoa que tem comunhão, tem amizade, ela sabe o que o seu Senhor faz, ela sabe o que aquela pessoa escolheu, ela sabe quando a pessoa quer dela, por que a pessoa escolheu dela, onde a pessoa quer colocar ela, e ela sabe qual é o propósito dela para aquela pessoa. É uma pessoa que está ligada com Deus, é uma pessoa que está próxima, é uma pessoa que está perto. Esse é o primeiro sentimento. É uma pessoa privilegiada e querida. Esse foi o meu sentimento. Quando eu leio esse texto e o Senhor fala: não foi você que me escolheu, Assis, não foi você que me escolheu, José, foi eu que te escolhi, e te escolhi para que você vá e dê fruto, seja um excelente pai, um excelente pastor, um excelente presidente da ordem, um excelente presidente da associação. Eu quero que você seja um excelente evangelista, um excelente pregador, para que dê frutos para mim e esses frutos permaneçam. Aquela sensação de alegria, de felicidade. O segundo sentimento e a sensação que eu tive quando eu acatei ser escolhido por Deus, foi uma sensação de pessoa adquirida. O Senhor me adquiriu. Ele me comprou com o sangue do seu Filho Jesus. Eu sou propriedade dele. Ninguém mais manda em mim a não ser Jesus. Eu me senti chamado
para ser prestativo, produtivo, útil, persistente e relacional. Ele fala isso no versículo 16. Não foi você que me escolheu, Assis. Pelo contrário, fui eu que te escolhi. Escolhi para que você vá, dê fruto. Esse fruto não pode se perder. E a fim de que o Pai lhe dê tudo o que você pedir em meu nome. É uma sensação diferente. É aquela sensação de que eu estou montando o meu time, eu estou escolhendo, e você, estou escolhendo você. Vem Assis, vem José, vem Gilmar, e vai escolhendo, e vem escolhendo. Vem Lucas, e vai escolhendo, e vai escolhendo. E você se sente aquela pessoa. Dentre tantas pessoas que ele podia escolher, ele escolheu você. Dentre tantas pessoas que ele podia escolher para pregar o Evangelho, para ser um professor de EBD, para ser um pastor, para ser um diretor de seminário, ele escolheu você. Ele podia escolher qualquer pessoa para ficar aí atrás da multimídia transmitindo o culto, mas ele escolheu você, porque ele conhece a sua capacidade, ele conhece o seu dom, ele conhece o seu talento, ele conhece o seu caráter, ele conhece a sua persistência. Ele te escolheu especificamente com as qualidades que você tem, porque Ele te conhece perfeitamente, porque Ele te sonda, te conhece. Sabe quando você senta, quando você levanta, quando você está de pé, quando você está deitado, sabe quando você está cochilando, quando você está atento, Ele te conhece. Por isso você é uma pessoa adquirida, chamada para ser prestativa, produtiva, útil, persistente e relacional. O terceiro sentimento, aquela sensação de quem acata ser escolhido por Deus, que me vem à mente, é que quando Ele diz, Ele me chama para ser uma pessoa intercessora que alcança resultados. É aquela pessoa que tudo que pedir ao Pai, em nome de Jesus, ela vai receber. Eu vi o pastor Gilmar falar muito de oração, mas o Senhor nos chamou para sermos intercessores que alcançamos resultados. Por quem você tem orado? Você tem um cartão de oração com a lista das pessoas que você tem orado? Olha, eu vou orar hoje pelo pastor Assis, pelo pastor Gilmar, pelo Felipe, pelo pastor Cláudio, vou orar pelo pastor Marcos. Você tem uma lista? Ele está dizendo de prática. Faça uma lista das pessoas que você vai interceder, das pessoas que você vai orar, porque você foi chamado para isso. É você ter a plena confiança que aquele que te escolheu sabe que você tem o dom de intercessão. Sabe que você tem o dom de interceder, sabe que você tem o dom de orar pelos outros, que você tem o dom de misericórdia, você tem o dom de intercessão. Então, essa é a sensação de que aquele que me escolheu, ele sabe que eu tenho o dom de fé, ele sabe que eu tenho o dom de evangelismo, ele sabe que ele fala assim, vá por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo. Ele está chamando, Ele está escolhendo, porque Ele sabe que você tem esse perfil, você tem esse dom, você tem essas características. O quarto sentimento que eu vejo, aquela sensação intuitiva de quem acata ser escolhido por Deus, versículos 17 e 18, aquela pessoa que tem um conhecimento imediato, intuitivo, versículo 17 e 18. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, lembre-se que ele me odiou primeiro. O sentimento que eu tenho quando eu leio isso é que aquele que me escolheu, ele me ama. Eu me sinto amado, eu me sinto cuidado, eu me sinto protegido. Eu me sinto abraçado, mesmo no momento de pandemia, que a gente não pode abraçar o outro, mas eu sinto o abraço de Deus, eu sinto o abraço de Cristo, porque Ele me escolheu, Ele me alcançou pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela bondade e pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Então eu me sinto amado, eu me sinto querido, eu me sinto desejado, e esse amor, esse desejo, esse querer deve ser recíproco. Assim como eu vos amei, amem uns aos outros. É um sentimento muito especial, é um sentimento inigualável.
Eu vinha subir na ladeira para vir para cá e meus amigos, alguns veio, sai para a igreja, estou aí na Vila Moraes, olha por mim, oro. Eu vi que eles estavam sedentos e queria pegar na mão, falei, irmão, não posso pegar na mão, não posso abraçar. Porque é esse desejo de uma pessoa amada, querida, desejada. Quando o Senhor fala, não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. E se nós amamos a Ele, é porque Ele nos amou primeiro. Tudo partiu dEle, tudo veio dEle. Veio tudo de Jesus para nós. Ele mesmo diz, eu vos escolhi, há muito tempo, antes da fundação do mundo, eu já tinha escolhido vocês. Por isso que esse privilégio para nós, e o quinto sentimento, aquela sensação de quem aceita as coisas de Deus, eu tenho aquela sensação de que eu sou predileto, eu sou preferido. Você se sente preferida. Lembra da ilustração que eu dei? Como é que vocês se sentiam na escola, quando a professora de educação falou, vamos dividir o time de queimada, aí de vôlei. Eu escolhi a Alessandra. Aí eu falei, poxa, me escolheu primeiro, me escolheu segundo, porque eu faço parte do time principal. Eu sou a titular, eu sou o titular, eu sou o preferido, eu sou o predileto. É esse sentimento, quando Deus te escolhe, é porque você é um preferido, você é o predileto. É esse sentimento que tem que vir no seu coração, na sua mente. Eu já fiz algumas perguntas para Deus, por que o Senhor chamou meu irmão para o ministério pastoral? Que ele lê a Bíblia inteira, todo ano, 2 vezes. Chama ele. Por que o Senhor não chamou ele? Que ele deve estar mais preparado que eu. Senhor, por que o Senhor não chamou alguns doutores aí? Estou chamando você, e é você que eu vou capacitar. Estou escolhendo você, e é você que eu vou capacitar. É você que eu vou preparar para cuidar de gente. Eu estou escolhendo você para que você vá e dê fruto, e esses frutos permaneçam. Eu dou esse exemplo direto à minha igreja, eu tenho saudade da Vila Moraes, pelo celeiro de convocados que tem aqui. Saudade dos celeiros de vocacionados que tem nessa igreja. Eu compartilho com meus irmãos. Falei, meus irmãos, quando eu saí de lá, eu cheguei da aula na classe dos jovens e adolescentes, eu tinha meninos que hoje é ministro de música. Eu tive meninos que eu dava aula e foram para o seminário comigo, Robert e o irmão dele. Eu fui suplente do pastor Cláudio, quando ele dava aula, eu ficava sentado aprendendo, ver como é que ele dava aula para dar também. Então, aqui é um celeiro de vocacionados, é um celeiro de escolhidos. E com certeza entre vocês tem outros e outras escolhidas que Deus está chamando para se capacitarem mais. Seja para o ministério de música, para o ministério de evangelismo, discipulado, ou até mesmo para a pregação da palavra, o Senhor está escolhendo você para servi-lo melhor e maior. Entenda isso, creia nisso. O Senhor, você é preferida, você é predileta, é aquela sensação de que eu estou e faço parte da casa de Deus, de uma pátria melhor. Versículos 18 e 19, quando ele fala, se o mundo odeia vocês, lembre que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas porque vocês não são do mundo, eles os odeiam. Porque se fosse, eles amariam, mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo vos odeia. O mundo nos odeia porque nós não fazemos parte desse mundo, nós fazemos parte de uma pátria celestial, nós fazemos parte de uma pátria especial, nós fazemos parte de uma pátria melhor. Filipenses capítulo 3, lá no versículo 20 e 21, vai falar exatamente isso. Eu vou abrir lá para mostrar para vocês, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao corpo glorioso dele. O Senhor nos chamou para glorificar o nome dele. O Senhor nos chamou, nos escolheu para glorificar o nome dele.
O Senhor nos escolheu porque nós somos povos escolhidos de Deus, separados, prediletos, amados, desejados, queridos, adquiridos, prestativos, produtivos, úteis, persistentes, relacionais. O Senhor nos escolheu porque Ele quer nos chamar de amigos, pessoas ligadas a Ele, pessoas próximas a Ele, que têm comunhão com Ele, que estão perto dEle. E eu quero encerrar essa reflexão com vocês, lendo um poema que não é meu, mas é de um autor desconhecido. Quando Deus quer edificar alguém. Quando Deus quer edificar alguém e treiná-lo, quando Deus quer moldar alguém para fazê-lo grande e forte, de modo que o mundo todo se espante, observe os seus métodos, observe os seus caminhos, como o Senhor o esmaga e fere, como poderosos golpes e converte, e com tribulações o molda. Só Deus, e somente Deus entende, quando o seu coração torturado chora e luta para respirar, como Deus o dobra, mas jamais o quebra, e com boas intenções o faz. Deus usa a quem escolhe. Então, através desse escolhido, Deus revela o seu esplendor e glorifica o teu nome. Deus quer glorificar o nome dEle na vida de todos os escolhidos dEle. Quer glorificar o nome dEle através da minha vida, através da vida de vocês, e através de você que está nos acompanhando agora pela internet. Você também, que está atrás dessa telinha, é o escolhido de Deus. Você que está nos acompanhando agora, seja do seu celular, seja da sua televisão, seja do seu notebook, do computador, você também é um escolhido de Deus. Você é adquirido, propriedade, para glorificar, para honrar, para adorar, para bendizer e para servir aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Somente a Ele. Somente a Ele. Assim como Jonas foi escolhido, aquela série de mensagens que Felipe pregou para vocês. Tentou fugir da escolha? Tentou. Tentou correr da escolha? Tentou, mas ele era o escolhido. Os escolhidos também sofrem. Os escolhidos sofrem perseguição. Os escolhidos sofrem tribulação. Mas os escolhidos têm um amparo. Os escolhidos, eles têm uma proteção, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo dele. Nos protege, nos guarda, nos convence, nos mostra todo o perigo, mas também Ele nos guia em toda a verdade. E nessa noite o meu desejo é que os escolhidos de Deus dessa igreja, os escolhidos de Deus desse bairro, se coloquem à disposição de Deus para servi-lo e servi-lo bem. Para servi-lo e servir com toda a força, com todo entendimento e com todo amor. Foi para isso que Deus nos escolheu. Mas se ficar difícil, continue servindo. Você foi escolhido para isso. Mas se houver pedras no caminho, continue servindo, porque foi para isso que você foi escolhido. Deus te entende. Deus não me chamou e não me escolheu para trabalhar na multimídia, porque Ele sabe que eu ia fazer uma lambança, que não ia dar certo. Mas com certeza, dentro da igreja, e seja onde você estiver, Deus está escolhendo para um serviço específico que você sabe fazer, e que Ele vai capacitar você ainda mais para dar o melhor de si para a obra de Deus. E eu quero nesse momento orar pela sua vida. Você é um escolhido de Deus, escolhido para a obra dEle, escolhido para o reino dEle, escolhido para o serviço dEle. Eu poderia escolher 1001 coisas. Tenho formação contábil, tenho formação em serviço social, tenho formação teológica, mas Deus me escolheu para servi-lo, com todas as capacitações que Ele me deu. Ele falou, você pode ter diploma de serviço social, de contabilidade, de teologia, de advocacia, do que for, mas eu só estou te escolhendo para que você dê frutos, e frutos que permaneçam. É para isso que Deus está te escolhendo. Para que você junte-se a essa igreja
Junte-se a essa família, chamada Igreja Batista de Vila Moraes, e dê frutos, e frutos que permaneçam. Não deixe isso nas costas só do pastor. Não deixe isso só nas costas da liderança. Colabore com eles. Junte-se a eles. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai Santo, Deus querido e maravilhoso, não é verdade, Senhor, não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu para que, indo, demos frutos, frutos que permaneçam, Deus, frutos que durem. O Senhor nos escolheu sabendo das nossas limitações, sabendo da nossa capacidade, sabendo, Deus, das nossas características, sabendo dos nossos dons e talentos. Por isso o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe quem e por que o Senhor está escolhendo. Então nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, suplico ao Senhor que o Senhor fortaleça, ampare, Senhor, capacite aqueles a quem o Senhor está escolhendo nessa noite. Porque é o Senhor quem capacita os escolhidos. Capacita-os para a obra que o Senhor tem aqui neste lugar. Capacita-os para a obra que o Senhor tem aqui na Vila Moraes. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, aonde quer que eles estejam, Senhor, que o Senhor capacita-os para a obra que o Senhor tem para eles, aonde quer que eles estejam. Que o Senhor dê a cada um deles sabedoria, discernimento, forças, física, emocional, espiritual, intelectual, para servir ao Senhor. Deus bendito, Deus querido, Deus maravilhoso e bondoso, nós o glorificamos, nós o adoramos, nós contemplamos o Senhor, nós celebramos e cultuamos ao Senhor, que é digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor, e somos gratos, porque o Senhor nos escolheu para continuarmos frutificando, para a honra, a glória e louvor do teu santo nome. Pai Santo, Deus justo, Deus bondoso e poderoso, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E que nesta noite, Senhor, se há alguém entre nós que o Senhor tem uma escolha específica, um chamado específico, que o Senhor Deus dê a esta pessoa toda a sabedoria necessária, toda a capacitação necessária para te servir, para honrar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Louvo-te também, ó Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar na igreja, a qual um dia, como membro dela, o Senhor me comissionou, me escolheu, me convocou para servi-lo e me levou para a Bahia, lá no extremo sul, para servi-lo aonde eu estou servindo, lá em Posto da Mata, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, a família do Senhor. Oramos a Deus, pedindo que o Senhor abençoe os escolhidos do Senhor, abundantemente, em todas as áreas da vida, no nome santo, bendito, glorioso, majestoso, nome que é sobre todo nome, nome a qual um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Obrigado, pastor Gilmar, e toda a igreja pela oportunidade.